Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu vou fazer um vídeo para relatar um pouco um problema que eu vejo muito pouca gente falar na internet, mas que eu já vi algumas pessoas reclamarem, que é o fato de como a publicação do ônibus, ela de certa forma prejudica quem abriu uma coleção de tal título e acaba que aquele ônibus não cobre os volumes, cobre tudo. Deixa eu tentar me fazer claro. Por exemplo, eu tenho visto muita gente pedir a a publicação aqui no Brasil de ônibus da fase do Geoff Jones à frente do título do Lanterna Verde, por exemplo. E eu já vi muitos colecionadores clamarem para Panini reimprimir alguns volumes que estão em falta, tipo o Lanterna Verde Sem Medo, o Renascimento, que foi publicado agora há pouco, A Vingança dos Lanternas Verdes, assim, fazer uma republicação contínua, né? Acaba que quando esses ônibus forem publicados para cá para o Brasil, esse colecionador, de certa forma, ele vai perder a oportunidade de completar a coleção dele. Ele vai ter que dar um jeito de se desfazer da coleção dele, ou então ele vai ficar com aquele incompleto e vai ser um ser humano conformado, o que é muito chato, na minha opinião. O cara pegar e ter que se desfazer de um volume de pelo menos assim 5 volumes que ele conseguiu comprar para comprar um ônibus que provavelmente vai ser mais caro do que o valor de venda que ele vai colocar nos volumes que ele vai vender e por aí vai. Então acaba que tu cria uma situação onde vai gerar um desconforto crônico, por assim dizer. Na minha coleção, por exemplo, eu tenho o Homem Animal do Grant Morrison, o ônibus, e o Authority, o ônibus também. Ambos eles já foram publicados aqui no Brasil em outros formatos. O Homem Animal ele foi publicado em três encadernados capa cartão, sendo que o primeiro eu havia ganhado de um amigo do centro kardecista que eu frequento, que o título era O Evangelho do Coiote, e eu não conseguia achar os outros dois encadernados em lugar nenhum e nem em preço acessível, por assim dizer. Então, o que eu fiz? Eu tive que optar por comprar o ônibus para ter a história completa. Não porque eu goste do luxo do ônibus, não. Eu acho o ônibus um material bonito, sim. Fica bonito na estante também. Mas, como eu disse outro dia aqui no canal, quando eu fui até relatar o ônibus do Authority, o lado bom do ônibus, para mim, o maior pró pro ônibus é o fato de ter toda a fase ali completa sem eu precisar me alongar em vários volumes. Mas eu não posso comprar ônibus toda hora. Por quê? Porque é um material muito caro, ele não é acessível, eu tenho que ter certas oportunidades, tanto é que vocês viram que esse ano eu só pude comprar 2 ônibus, então acaba que eu tenho que me fechar um pouco para esse formato. Por exemplo, eles lançaram agora foi o ônibus do Batman Terra 1 do Geoff Jones, que compila os 3 encadernados, que seriam as 3 histórias que o Geoff Jones fez nessa linha pro Batman, junto do Gary Frank. Eu compraria o ônibus. Sendo bem honesto, meu lado verme tá se coçando para comprar, pelo fato de que eu gosto da história completa. Tanto é que eu falo para vocês que um dos maiores prazeres de um leitor de quadrinhos é ler uma fase completa. Mas meu lado consciente diz que de repente eu possa esperar e caçar os outros 2 volumes. Tanto é que o primeiro volume ainda é fácil de achar, o terceiro eu acho que a Panini deu uma vacilada de não ter imprimido em uma grande gramatura. Eu encontro, por exemplo, outras 2 séries que eu vi muita gente relatar problema quanto a isso. Foi o Gotham DPGC, que são 4 encadernados de capa dura. Muita gente conseguiu comprar o primeiro volume, o segundo volume e o quarto volume. Creio eu que tiveram
uma maior gramatura de publicação, por assim dizer. Não sei se é o termo correto. Mas o terceiro volume, ele acabou se tornando um artigo bem raro para o pessoal achar. Então acaba que muita gente estava na esperança de ser publicado esse terceiro volume e tudo mais. Aí a Panini, depois de muito tempo, já lança o ônibus de uma vez, né? Então acaba que tu cria uma situação meio desconfortável, porque o cara vai chegar e vai pensar, pô, cara, como é que eu vou me desfazer desses volumes? Aí ele pega, se desfaz de cada volume por 20, 30 reais, chega a uns 90, 100 com sorte. Aí ele vai lá e vai comprar o ônibus, ele vai ter que esperar uma Black Friday e tudo mais, ou então ele vai ter que colocar um dinheiro a mais em cima daquilo, ou seja, é uma situação meio chata. Eu acho que poderia haver aí, como a Panini ela está evoluindo nesse formato de comunicação com o leitor, uma certa acessibilidade maior para formatos. Outra vez eu tava vendo uma galera reclamar aí dessa coleção dos 952, mas eu acho muito bacana. Por quê? Porque enquanto tem os encadernados capa dura dos 952, tu tem os capa cartão. Tu tem duas opções de compra. E ambas são acessíveis, querendo ou não, porque ainda tem muito encadernado dos 952 que está disponível por aí. Então acaba que tu cria ali, de certa forma, um leque maior de formatos. Eu acho que ia ser legal, por exemplo, se a Panini pegasse e fizesse tipo umas petições às vezes na internet, como ela fez em 2020 até, e foi muito bacana isso. Eles atenderam o público. Quarteto Fantástico do John Barney, X-Men do Grant Morrison, teve assim uma mobilização bem grande que eu achei muito legal da parte da Panini. Teve até republicação do Justiceiro do Marvel Deluxe, pelo menos os 2 primeiros volumes. E outra também, a Marvel Deluxe, ela devia voltar. Não porque é um formato de luxo, não, mas porque muita gente ficou sem volumes para poder completar. Por exemplo, eu tô sem os 2 últimos volumes do Homem de Ferro do Matt Fraction. Tem volume do Capitão América do Ed Brubaker faltando. Falando em Ed Brubaker, a fase do Demolidor dele tá incompleta, faltando um só volume para mim completar, que é o Parte do Demônio, que eu não acho em lugar nenhum para comprar, para vocês terem uma ideia. O Monstro do Pântano do Alan Moore, eu acho que podia ser publicado das duas formas, que ia ser sucesso. Tá faltando para mim só os 2 últimos volumes. Eu acho que podiam fazer tipo uma petição na internet para ver a quantidade de republicações que eles podem fazer no formato tal. Por exemplo, o Monstro do Pântano do Alan Moore, como eu falei, vê ali a quantidade de gente que votou a favor da republicação em capa cartão e republica uma quantidade tal que dê para suprir aquela parcela que votou na poxa, na votação que foi aberta ali. Isso ia ser bacana, eu acho que é válido, porque só ficar se comunicando através de live, eu acho que não vai dar certo, por assim dizer. Na live os caras jogam ali o título, mas não falam o formato. Tem gente até que comenta, Saga do Arqueiro Verde do Mike Grell, mas são poucos. Eu acho que a live é uma votação em rede social, eu acho que é mais aberto, porque não tem gente com paciência de live. Então é isso, né? Esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês desse problema que eu me encontro agora com o Lanterna Verde do Jones e esse Batman do Jones também. Que quanto ao Gotham DPGC, eu vou comprar o ônibus porque eu não tenho os volumes aqui avulsos. O Monstro do Pântano do Alan Moore, eu teria que comprar o Último Absolute, como eu cheguei a comentar com vocês, né? E poxa, se a Panini fosse republicar os 2 últimos volumes com os preços atuais, eu gastaria em torno de quase 80 reais. Erradamente, mas é. Mas o ônibus, ele me faria. O ônibus não, a edição absoluta me faria gastar 400 reais. Eu acho que não é jogo pra mim fazer isso, por exemplo. Mas comentem aí o que vocês acham dessa questão que eu comentei, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Comentem outros problemas que vocês veem no ônibus, né? Que eu acho válido abrir esses comentários aqui. Porque, querendo ou não, eu gosto de engajamento com vocês, porque eu gosto de papear, eu gosto de conversar. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.